Vidas negras importam. É o tempo de nos aquilombar, Conceição Evaristo. É o tempo de caminhar fingindo silêncio e buscar momentos certos do grito. Aparentar fechar um olho evitando o cisco e abrir escancaradamente o outro. É tempo de fazer os ouvidos moucos para os vazios que leram. E cuidar dos passos assuntando as vias. E se vigiando atento, que o buraco é fundo. É tempo de ninguém se soltar de ninguém, mas olhar fundo na palma aberta a alma de quem lhe oferece o gesto. Laçar de mãos não pode ser a algema, e sim acertada a tática. Necessário esquema. É tempo de formar novos quilombos em qualquer lugar que estejamos, que venham dias futuros. Salve 2026. A mística quilombola persiste, afirmando a liberdade é uma luta constante. Salve! Meu nome é Plínio Camilo, eu tenho o prazer de apresentar Nota de Escurecimento de Gerações e hoje eu ofereço para Cristina Rocha, da área suburbana, Conceição de Maria, Nilva da Silva Dias, Taylor, Steve e a minha querida e amada filha Beatriz Matos Camilo. E hoje eu tenho o prazer de conversar com Milton Sankofa. Salve, Milton, bem-vindo, querido. Salve. Olá, boa tarde. Boa tarde, querido. Salve. Como está você, querido? Então, hoje é quinta-feira, né? Estamos aqui numa quinta-feira e estou de férias, né? Por enquanto, né? Sou professor da rede pública do estado de São Paulo e estamos aí, né? Nesse labirinto aí que é a vida, né? E quantos acontecimentos só em janeiro, né? Aí é difícil dar conta de tanta coisa acontecendo, né? Com certeza, com certeza, com certeza. E aí, Milton, por favor, se apresente, fale sua literatura, por gentileza. Olá, então, meu nome é Milton Sankofa. Meu nome Milton, acho que foi minha mãe que me deu o meu nome ali naquele diálogo com meu pai. Ela conseguiu colocar meu nome como Milton. E meu nome inteiro é José Milton Pereira, né? É o nome de nascimento, de registro em cartório. Mas de uns tempos para cá eu venho usando o nome Milton Sankofa, por uma questão de posicionamento mesmo, contra o colonial, contra o colonialismo e por aí vai, de não ficar usando o sobrenome de, de um outro norte, né? Justo, justo é uma coisa que Malcolm X já fez e vários outros de nós fizemos e faremos, né? Bacana, bacana mesmo, bacana É, mesmo. então, aí você perguntou da questão, sobre a questão da escrita, né? Eu, eu escrevo já há um tempo já, né? No sentido aí. Eu acho que eu sou que nem um pouco assim, como a Conceição Evaristo, que ela falou que ela não nasceu cercada de livros, mas cercada de palavras. Acho que é nesse sentido que eu me contextualizo um pouco com relação à questão da escrita, né? E enfim, nesse sentido aí. Aí, eu tô, aí esse daqui é o meu último livro, ou o primeiro, né? Um livro solo, que é esse daqui, Labuta, a Flor da Horta. É uma edição. Aí você vai me interrompendo qualquer coisa, tá? Fica à Não, vontade. imagina, pelo contrário, aqui é o espaço para a negrada falar, então não vou interromper, não. Por gentileza, Ok. continue, Milton. Então, é o primeiro livro solo e você da cor vermelha, nesse sentido. A capa quem fez foi a Sandrinha Albert, a capa, né? Assim, Ela também já foi parceira, é parceira nossa do Mãe Preta, Filha Preta também, em outra produção.
A Sandrinha é ótima. Então. E ela fez a diagramação também do livro, né? Quem indicou foi a própria Adinha mesmo, né? Que ela fazem parte de uma coletiva é, de editora, uma coletiva de editora independente, né? Que é a Unitarial Revolução. E eu gostei muito do trabalho dela, né? Ela fez umas letras grandes também, né? Acho que isso foi legal. E é isso. Então tem poemas muito antigos aqui e tem poemas mais novos aqui, né? Então tem poemas que pegam uma trajetória aí de, de umas longas datas, né? Tem poema, tem um ou dois ou três poemas aqui que tem talvez uns 20 anos, talvez mais de 10 anos aqui, e aí pela primeira vez está aqui no livro, nesse sentido aí. Né? Certo. E aproveitando, Milton, você está falando de onde aqui? Da de onde brota essa escrita? Nasceu em que lugar aqui, Milton? Então, eu estou falando aqui da cidade de Americana, São Paulo. Você é um pouco conhecido, é vizinho, né, a Piracicaba, como você acabou de falar que você morou em Piracicaba, né, isso é muito Sim, interessante, né? sim. E é uma cidade conhecida como Cidade dos Confederados, essa cidade de Americana. Essa parte eu vou até tomar. Aceita um vinho? Não, não, obrigado. Bom proveito, querido. Agradeço. Para contar essa história, acho que para contar essa história, né, desses confederados que vieram para a Americana, olha, então, teve um tempo aí, essa história precisa molhar as palavras, né, porque é complicado um pouquinho essa parte aí. Com Então, certeza. uns confederados que vieram para o Brasil, né, para essa região, no final do século XIX. Ah, e são aqueles confederados que não aceitaram a libertação dos escravizados ali, dos Estados Unidos. Então, o conflito mesmo ali no século XIX foi porque o Sul não aceitou a questão de, de conviver com o outro, né? No caso, a população negra americana. Eles vieram para cá, no final do século XIX, e, e até então eles tinham uma festa. Até então eles tinham uma festa que eles realizavam todo ano, acho que todo no mês de agosto, enfim, chamada Festa dos Confederados. E nessa festa era hasteada a bandeira da Ku Klux Klan. Né? Eles cultuavam nessa festa. Então faz uns 4 ou 5 anos que a gente conseguiu, através que a gente conseguiu baixar essa bandeira, para que eles não usem essa bandeira aqui na cidade americana. Né? Então é um pouco essa história aqui dessa cidade, da cidade americana. Dos fundantes dessa estrada. E como foi, como está sendo, né? Você já falou um pouco. Como que é estar sendo negro em Americana? Com esses fundantes, mas com outras histórias, também com uma história meio triste e terrível dessa nossa região, Campinas, Piracicaba, Santa Bárbara, todas essas coisas, com relação aos negros. Como é que está sendo? Como Então, é? olha, então, tem alguns coletivos aqui americanos que estão procurando cavucar melhor a história de americana para encontrar esses antepassados aí, esses antepassados negros e negros aqui em americana. Né? Mas quem tá fazendo um trabalho interessante também é um historiador que chama-se Sidney Bonfim, que ele andou vasculhando vários documentos do século XIX que se refere a esse município, se refere ao município de Santa Bárbara do Oeste como um município vizinho aqui. Hum. Então ele achou várias coisas, porque dizem que a Santa Bárbara do Oeste, que é uma cidade vizinha, ela foi fundada por uma mulher, né, chamada Dona Margarida. E essa Dona Margarida, ela veio com um escravizado junto também
para essa região aqui para fundar essa cidade. Então há algumas pessoas que começam a questionar se foi a Dona Margarida ou se foi esse conjunto de pessoas que vieram para essa região aqui. Né? No sentido de não invisibilizar, não anular a presença dessa população negra que vieram também para cá junto também, né? Nesse sentido aí. Então, enfim, um pouco essa história. Eu citei Santa Bárbara do Oeste porque a cidade americana nasceu, antes existia só Santa Bárbara do Oeste. E aí, esse contingente de americanos do sul dos Estados Unidos que veio para cá, mais tarde, eles resolveram, digamos, inventar um município, que aí é o município de Americana, né, nesse sentido. Então, eles não bastava só conviver com as pessoas de Santa Bárbara do Oeste, mas eles resolveram criar um outro município para separar as coisas. Com certeza, né? Não, essas histórias aqui do interior de São Paulo, principalmente de São Paulo negro, nós estamos falando do afro-caipira, de toda essa influência, tem que ser reavivada, escurecida para a gente poder pensar. Querido, você falou do seu livro solo. Você pode declamar um poema, um conto para gente, por gentileza? Ó, se for conto eu fiz um pouco quando era faz muito tempo, né? Aqui eu fiz um ou dois contos só. Assim. Mas eu vou declamar um poema. Então vamos lá, vamos pegar um poema aqui. Legal, muito obrigado, querido. Então vamos lá. Eu vou pegar um poema de umas coisas mais recentes, né? Hum, eu vou pegar, é um que saiu aqui nos Cadernos Negros, né? E ali eu consegui, né, ter alguns poemas aqui nos Cadernos Negros 45, né, nessa edição aqui, né? Que, onde tem a Martim Coutinho aqui, que ela tem texto aqui na jornalista, né? Tem o Chavoso da USP também, né? Tem aqui também na orelha, o Chavoso da USP nessa edição aqui. Né? Falando nisso, antes de ler o poema, falando nisso, o Chavoso da USP, o Instagram retirou a conta dele, né? É, Ele usar a conta dele. Né? é, Isso tem, uma coisa, tem, tem esses boicotes que a gente está sofrendo. É brabeira isso mesmo, brabeira, brabeira. né? Então, vou ler o poema aqui. Vamos lá. Você tem poemas aqui no contos? Não, não, não tenho. Eu não cometo poemas, eu não tenho essa habilidade de escrever poemas. Mal e mal escrevo meus contos curtos assim, ainda em breve, mas ainda não. Ainda. Tá, ok. Mas acho que esse ano, nos Cadernos Negros, acho que vai ter uma publicação de contos, né? Sim, esse E o ano é de conto. próximo, aí o próximo que são poemas, né? Né, com certeza. E é importante esse espaço que o Cadernos Negros tem, que existe, que faz isso, né? Somos filhos, somos netos do Cadernos Negros, né? Filhos, né? Não há irmãos. E estamos aqui escrevendo graças a ele, fazendo esses voos solos, assim. É muito É, importante. É importante esse trabalho hoje de manutenção da Esmeralda Ribeiro, do Márcio Barbosa, mas aí vem de Curte, Abelardo, Oswaldo, vários pretos e pretas que estavam aí na frente da gente. é. Então deixa eu pegar o 239, né? Deixa eu Vai pegar aqui. tranquilo. Opa, só um minuto. É, 239. 239. Aqui. O poema se chama Labirinto das Quebradas. Ah, então, vamos lá. Transmigro em água, fluido como o ópio da mariposa. Transmigro em portas que se fecham no abrir das horas. Transmigro
Transmigro em ruas que bebem fogo, o cheiro do asfalto cega das salivas derretidas de janeiro. Transmigro em carne como a hora que escapou do tempo, num vento de flores soberana. Transmigro o pó de que é feita a fala cinta. E semelhante à luz que explode na sombra, arremesso de corpo inteiro, deitado no tempo que vem de longe, trazendo o cortejo de suas fendas na água. É esse o poema Labirinto das Quebradas. Legal, legal, legal. E é isso, né? Essa é a nossa escrita, nossa fala. Bacana isso. Só queria falar assim, né, que para quem não conhece, né, essa edição aqui, então, tem a organização do Márcio Barbosa, né, que é Márcio Sim. Barbosa, E a e Esmeralda depois tem o Ribeiro? Geraldo Ribeiro, que né, se falhou, né, no título. E 45 anos, porque faz 45 anos que foi publicado Os Cadernos Negros. Né? Eu só tenho uma edição aqui, viu? Tem acho que uma sexta edição. Oba! Não, você vai declamar mais. Vai declamar o quanto você quiser, querido. Eu Nossa, tenho uma sexta edição desse daqui, ó, que foi, acho nossa. que é de Os Cadernos Negros. Acho que é de 80, 80 84? essa é de 83. 83. É, Aí, 83 foi publicado. E, olha. e aí vem com essa capa, né? Que eles usam, né? O, eles usam como já o logotipo, né? Da editora que vendeu, e por aí vai, né? Sim. Extremamente importante todo esse trabalho que os Cadernos Negros fazem, como eu falei, hoje Esmeralda Ribeiro, Márcio Barbosa, mais Cult, e tantos outros que a gente tem que lembrar, tem que falar bastante. Aproveitando isso, querido, vou pedir uma licença para você, aproveitando esse momento da gente estar lembrando dessas trajetórias, que a gente não está aqui sozinho, é fazer um pouco um espaço meio o espaço griot, que eu sempre chamo, né? Para a gente poder falar de outros pretos e outras pretas, né? Sempre aquela coisa importante de vamos lá, assinem o canal, né? Deixe seus comentários, né? E aí nós temos esse espaço griot, que é um espaço onde a gente também relembra, fala e comenta de pretos e pretas que já passaram por aqui, ou estão escrevendo e são mais velhos, mas principalmente estão batendo a terra para a gente estar andando. E hoje eu vou falar da Lia Vieira. Lia Vieira nasceu no Rio de Janeiro em 1958, onde ela vive intensamente como intelectual, artista e militante. Ela é graduada em Economia, Turismo e Letras, possui doutorado em Educação da Universidade de La Habana, em Cuba, e parceira, né, em parceria com a Universidade Estácio de Sá. Sua formação é multidisciplinar, como toda essa questão negra nossa exige. Nos anos de 1990, a Lia vem se destacando como autora negra, comprometida com a construção de uma literatura que valorize a experiência afrodescendente do Brasil, né? Em Vozes Mulheres, em Niterói, espaços fundamentais para a difusão da escrita negra. Seu primeiro livro, Eu, Mulher, Mural, de poesias de 1990, reúne poemas que abordam identidade, corpo, ancestralidade e resistência. E também a obra marca a entrada dela nos Cadernos Negros, que ela participa também, né, como tantos outros, regularmente. Lia, né, também é artista plástica, dirigente da Associação de Pesquisa Cultura Afro, como militante do movimento negro e dos movimentos das mulheres, né, e nos últimos anos tem participado de uma forma ativa, né, com todas essas construções, né? Em 2000 ela recebeu, 2003, ela recebeu menção honrosa da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Isso aí tem sua obra infanto-juvenil Chica da Silva, Mulher que Inventou o Mar, que desconstrói esses estereótipos, né, dessa personalidade histórica, né? Ou em 2011 ela tem Só as Mulheres Sangram,
Lia reúne contos que dignificam um personagem afrodescendente e sua dor de dor e resistência. É muito legal, sua operação. Então, em uma entrevista recente, ela destacou da importância dessa teia de afeto, dessa rede que a gente tem, desses olhares que a gente tem, de estar podendo fazer, falar e apoiar. Então, essa griot de hoje é a Lia Vieira. E aí a gente continua nessa conversa com o Milton. E aí, Milton, você também tinha me falado que estava a chave e é importante, você queria conversar, falar, que a gente conversasse sobre Carolina Maria de Jesus, não? Então, essa parte aí também eu vou usar uma expressão que muita gente está usando, né? Hiperfoco, né? Então, a Hum, Carolina parece um hiperfoco. Aí tem outros hiperfocos também, né? A gente não para de ter assim, vários hiperfocos, né? Mas enfim. Então, é assim, ó. Assim, porque eu gosto de Carolina de Jesus, e eu falo eu muito, né? Isso deve também à minha mãe, né? Que nos anos 90 eu, eu lia alguns trechos do caderno, eu li alguns trechos do quarto de despejo para ela, enquanto ela estava cozinhando. Enfim, achando, eu lia bastante, né, dessa parte para ela. Acho que eu li uma grande parte, se eu me engano, né? Então, a história da minha mãe é de como muitas mulheres que são as Carolinas, que a gente vê nesse Brasil. E outros lugares também do mundo também, tem as outras Carolinas, né? Nesse sentido aí. Aí, ó, eu andei vendo alguma coisa dela. Tem esse aqui, né? Cadernos Negros, que foi lembrando dos cadernos negros, né? O caderno ficou impregnado, o nome Caderno Negro, e não fala que está de despejo. Mas sim. é bom falar que Cadernos Negros ele surge em 1978, né? E um ano depois da morte da Carolina, da Carolina, né? E se chama Cadernos Negros devido aos cadernos da Carolina Maria de Jesus, né? Então, tem esse daqui, né? O quarto de despejo, o, que ela, nesse dia, né, quando ela lança o quarto de despejo, né, lá na livraria Francisco Alves, ali em São Paulo, ela, há quem diga, né, que ela autografou cerca de 600 livros, só num dia só. Primeira Então, edição foi de eu acho 600, vendeu 600 livros da primeira edição nesse lançamento. isso, num dia só. Né? Porque dizem que o pessoal pedia para ela parar um pouquinho, ela ficou tomar um café, tudo, mas ela continuava ali. E os autógrafos dela, não é só ela colocar o nome dela, ela escrevia alguma coisinha ainda, né? Aí tem esse daqui, né? Que é um outro livro dela, que foi publicado, que é esse daqui, ó, vou abrir aqui, né? Que chama Pedaços da Fome, Uhum. que é esse daqui também, que ela pagou do próprio bolso. Enfim, o título não deveria ser esse, né? Pedaços da Fome, deveria ser um outro título, que eu não me lembro agora, mas enfim, né? Aí tem umas outras coisas também, que eu separei um pouco daqui. Ó, esse livro aqui, da Carolina Maria de Jesus, Meu Estranho Diário, né, que foi publicado na década de 90, né? Publicado em 1996, esse daqui. Tem esse daqui também, ó, do Quatro de Despejo, que é publicado pelas edições da Rede Ouro, né? Que é publicado já na década de 70. E estão Né? gravando o filme, né, do Quadro de Despejo lá no Rio, né, Então, querido? pois é, né? Então, ó, tem essa edição aqui. Vou mostrar rapidinho. Ó,
Tem uma outra, essa outra aqui também deu de ouro também, né? Ó, tá? E esse daqui também, que são uns textos próximos dela, Carolina Maria de Jesus. Meu sonho é escrever. Essa edição, quem publicou, ou pelo menos quem organizou, foi a Rafaela Fernandes, foi só ela, a Rafaela Fernandes, né, publicado pelo Ciclo Coutinho. Né, esse daqui. Tem esse daqui também, ó. Essa daqui é uma edição do outro livro dela, da Carolina, né, Diário de Tita. Só que olha, é uma edição francesa do livro dela, né? Que foi publicado primeiro na França, só depois que o Diário de Tita foi publicado aqui no Brasil. Aí mudaram, aí mudou até o nome, sabe? É. Né? Aqui é Maria Carolina de Jesus, só que é Carolina Maria de Jesus. E mesmo com as novas edições, eles não corrigem o nome dela, sabe? Mas enfim, né? Tem isso daqui, antologia pessoal da Carolina, né? Foi publicado na década de 90 também, que reúne, né, vários poemas dela, alguns poemas inéditos, né, desse livro aqui, antologia pessoal. Esse daqui é que foi publicado aqui no Brasil, né, o Diário de Tita, foi publicado no Brasil. Essa daqui é uma edição americana, né, foi publicado acho que foi em 1960, 1962, né, foi publicado lá nos Estados Unidos. Essa daqui é uma edição alemã, Olha, né, acho que é publicado em 1900 e, foi edição publicada em 1965, né, na Alemanha. com Carolina viva, então ela soube e ela viu isso. E tem, Bacana. e tem esse daqui também. Tem esse daqui também, né, que foi publicado recentemente. São dois textos dela, né, da Carolina. Um se chama Onde Está a Felicidade? E um outro texto dela, né, desse livro, que se chama Favela. E foi publicado pela a editora, né, Minha Imperial Revolução. Organização da Rafaela e da Dinha. Da Rafaela e da Dinha. Okay? Aí tem aí tem algumas revistas, né? Também, porque a Carolina saiu muito nas revistas da época, né? Principalmente, né, na revista Cruzeiro e na revista Manchete, né? Você pegou essa época Eu de. peguei, querido. Eu peguei. Eu assisti Vila Sésamo, querido. Eu assisti Vila Sésamo. Então, eu peguei essa questão da revista Cruzeiro, Manchete, tudo contigo. Fatos e fotos. Então, essa daqui, ó, é a revista Cruzeiro, onde tem um texto da própria Carolina, ela falando sobre as favelas do Rio de Janeiro. Né? Aqui. Tem textos, fotos, né? Tem essa outra edição aqui, né? De que ano essa revista, Cruzeiro? São dos anos 60. E assim que Legal. a Carolina ela publica o livro dela, assim, ela dá a impressão que ela se torna uma celebridade. Uhum. Só que não é uma celebridade, eu sei que o termo é horrível e tal, mas ela ficou muito reconhecida. Ela saiu nas principais revistas da época, revista Cruzeiro. E não saiu só uma vez, ficou saindo várias vezes. Na revista Manchete também, sabe? E só que alguns afirmam que a Carolina, ela parece que foi do dia para noite que ela ficou assim, que ela ficou super reconhecida, né? Mas tem uma trajetória antes, né, que às vezes não aparece, né? Ela tem textos que saíram na Folha da Manhã, na Folha da Noite, poemas que saíram na Folha, não lembro agora se foi na Folha da Manhã, na Folha da Noite da época, poemas dela. Na década de 40 também, aparece uma foto dela, inclusive, né? Enfim, então,
é uma trajetória que não foi assim, uma virada de chave da noite para o dia, tem toda uma trajetória, assim, né, Não, eu coloco muitas vezes assim, que erroneamente falam que Audálio Dantas a descobriu. Eu acho, não. Ela descobriu Audálio Dantas, porque ela, desde pequena, e o Diário de Bitita conta que ela queria ser escritora. Ela se preparou para ser escritora e praticou essa questão da escrita. Tanto é que ela tem esse sonho. O meu sonho era escrever, e ela tem vários poemas falando, dificuldade de publicar o livro porque não tem dinheiro, né? Uma coisa que a gente vive isso hoje. E ela conseguiu. O fato é, e o fato foi, e graças a isso, esse diário, né? O quadro de despejo estourou, vendeu muito, mas ela estava lá e ela foi, aproveitou e fez o que foi possível. E o que falam, confere aí, Milton, se é isso, que o que foi publicado é apenas um terço do que ela tem. Tem muita coisa no Audálio Dantas, tem muita coisa ainda não publicada lá no Museu Afro, lá em São Paulo. E também tem muita coisa lá em Sacramento, na terra dela, no museu lá. Então, reunir essas coisas todas. Então, quem sabe, espero que, né, mais pessoas vão ler graças ao filme, vão ler Carolina, vão ler mais Carolina, e que a gente leia Carolinas novas e novas Carolinas leiam, porque tem essas histórias, né? Até nós aqui da editora Nota Escurecimento, nós também fizemos essa homenagem, né? Como todo mundo sabe, no Abdias e Carolina, que a gente tem Carolinas e Abdias, que é um livro falando dos dois também. Então, a gente tem esses trabalhos e são importantes. olha que bom seu livro, assim, né? Ó, é aí. Obrigado, querido. Isso aí. Tam- Também falando sobre isso e falando dessas influências, né? Como você contou, né, que lia Carolina para sua mãe, eu soube de Carolina graças a uma tia minha, tia Edith, que eu homenageei nos contos. Então, essa coisa é importante, né? Importante mesmo. Então, Querido, sim, bom, deixa eu só, desculpa, só, imagina. só uma, aí tem um disco, né? Tem um disco também, Ah, né? com certeza, com certeza. Desse sentido aí. Aí, ó, enfim, eu comprei, foi por um leilão lá em Brasília. Eu não lembro o nome do leilão, é Apple alguma coisa. E aí eu vi ele vendendo assim, e aí eu tive que comprar. Mas assim, foi assim, mas é algo assim, que eu consegui, porque assim, foi assim, um acaso rápido assim. Mas eu fiquei procurando com um certo tempo, sabe? E aí ele veio e apareceu aqui, né? E aí tem algumas letras dela, né? Alguns títulos do, da, do disco dela, né? Que um se chama Vedete da Favela, né? Assim do Fogo, O Pobre Rico, enfim, isso é mais ou menos isso, né? É, é pena que não dá para ouvir agora, né? Mas as pessoas Não, vão mas é interessante, a gente tem que instigar mesmo a ver o que o Milton fez aí para lá de importante. Mas sabe que você não consegue no leilão ver? Tem no YouTube, procure. Milton, querido, quero pedir licença para você, a gente já está falando de livros, a gente falar de mais livros aqui, dentro da Estante Negra, da Estante Preta, a gente poder falar. Então, pedir essa licença para você. E aquele pedido a todas e todas, né? Vamos lá, assine o canal, converse, fale com a gente, dê seus palpites, façam seus comentários. É para lá de importante a sua participação. E aí, nesse momento, hoje, agora, vamos fazer um Estante Preta. Falar de outros pretos, outras pretas que escrevem, escreveram e que é importante para a gente falar. Um primeiro é Rastros da Resistência, né? História de luta e liberdade do povo negro, do Alê Santos. Aí tem uma versão do Pandabuco, tem uma versão, trouxe essas duas capas, tem uma versão física e online, né? Esse livro é uma não ficção histórica do Alê,
que mapeia trajetórias de figuras negras, muitas vezes, ou maioria, apagadas, marginalizadas e reduzidas, quando muito, em notas do rodapé, cujas vidas e as lutas moldaram a liberdade e a humanidade do povo africano e afrodescendente aqui no Brasil. Nessa edição ampliada, né, o autor amplifica o escopo da sua pesquisa biográfica com personagens como Benjamin de Oliveira, considerado o primeiro palhaço negro, né? Mas o Benjamin é importante, que não nem o primeiro palhaço negro, ele já não é o primeiro palhaço negro, mas ele é o criador do circo-teatro. Então vale muito a pena, a gente já falou, né? Aqui do Benjamin, extremamente importante, João Cândido, o Almirante Negro. E o livro não se limita, né? Ele fala de vários outros, de outros lugares e de outros negros dessa América Latina. É extremamente importante. Rastros de resistência, histórias de luta e liberdade do povo negro. Vale muito a pena. Um segundo livro, que é uma indicação, é Salve Rainha e Outras Histórias, de Estevão Ribeiro, editora Malé. Essa estreia dele nessa prosa adulta, ele reúne contos e uma novela que exploram de forma sensível, crítica e poética o Brasil contemporâneo e suas múltiplas identidades. O livro transita entre o realismo mágico e o cotidiano urbano, oferecendo narrativas que capturam a efervescência do encontro entre o cotidiano e a ancestralidade. É muito interessante, é uma coletânea publicada é, com histórias, com fatos muito interessantes para a gente não. Livro para se ler de pé. Por fim, também um livro importante, Tintas com a Cor Preta, Educação, Letramento e Escolas Negras no Brasil da Escravidão e Pós-Emancipação, né? Esse livro é organizado pela Yamara Viana, Isadora Mota, Flávio dos Santos Gomes, também publicado pela Malê, né? Traz essa obra coletiva sobre o que passa, como que é essa questão da educação, desse letramento, desse olhar dessa questão negra, né? Os organizadores têm uma perspectiva historiográfica contemporânea e valoriza vários olhares negros. Tintas com a cor preta, educação, letramento e escolas negras do Brasil, da escravidão após emancipação. E é isso. E Milton, como é que tá as 2026 para você esse ano? Que tem, que você tem, que você vai nos apresentar? Então, o que tem para 2026, você fala? É, Tá. Então, olha, eu tenho assim, por exemplo, eu gostaria de fazer uma exposição hum, sobre Carolina Maria de Jesus. Talvez aqui, talvez em Santa Bárbara do Oeste, essa cidade vizinha, ou americana. Aí eu só estava preciso ver a questão dos espaços, assim, né? Aí eu levaria esse acervo, né, sobre a Carolina. Eu estou com a quantidade de acervo de mais de 110 livros da Carolina ou sobre a Carolina Maria de Jesus. Inclusive as revistas, né, que eu falei para você, revista Manchete, né, tem uma edição rara da Carolina quando ela saiu pela primeira vez na revista Cruzeiro, depois do lançamento do livro, nesse sentido aí. E tem aquela revista Cruzeiro onde o Oswaldo Dantas ele faz todo aquele texto, né, também. Eu acho que é legal assim, que as pessoas conheçam a Carolina Maria de Jesus. E se percebam, assim como Carolina também, nesse sentido. Eu acho que seria legal. não, Ah, é para lá de legal é necessário, querido. É uma empreitada extremamente valiosa e necessária, querido. Por favor. acho que nesse sentido, para 2026. Né?
Enfim, eu estou com o livro aí, né? O livro aí, né? Eu estou com esse livro aqui, né? Que eu publiquei ano passado, né? E a ideia de a gente ter um livro, né, Plínio, que a gente pode andar pelas cidades, né? Em feiras, né? Sim, E a gente se movimenta, né? O livro ajuda a gente a se movimentar. Então, acho que 2026 acho que vai ser isso também. De estar movimentando, se movimentando, movimentando por algumas feiras literárias aí. Entendeu? opa, com certeza, com certeza. Vamos lá, vamos chamar quem está vendo. Você viu o trabalho que ele tem sobre Carolina? É interessante, principalmente o pessoal de Piracicaba, essa região. Traz a gente, leva, né? O Milton se colocando para fazer essa divisão. É isso. Querido, então estamos nos nossos momentos finais dessa conversa legal, interessante, e aquele pedido, né, para que todos e todos façam os comentários, assinem o canal, procurem essa história, esse olhar, esse trabalho que o Milton tem feito. Vamos divulgar, relembrando, né, fazer sugestões, mas relembrando assim, oferecemos essa conversa para Conceição de Maria, Nilva da Silva, Taylor Esteves e a minha querida filha Beatriz Matos Camilo. E também para a Dandara Suburbana, Carol Rocha, Carolina Rocha. E é esse que eu sugiro para a gente ver essa conversa muito interessante, muito bacana, muito generosa por parte de Dandara, também que é alguém que está mexendo, que mexe com essa questão, uma preta potente que está escrevendo, uma mulher potente que escreve, né? E é isso, vidas negras importam. E é isso, Milton. Eu agradeço imensamente sua gentileza. Posso falar duas coisas, algumas coisas, né? Três coisas, quanto quiser, É, querido. eu gostaria, assim, de agradecer algumas pessoas, no caso, por exemplo, agradecer a Rafaela Fernandes, ela se formou pela Unicamp, pela USP, ela é doutora ela é doutora especializada, vamos dizer assim, em Carolina Maria de Jesus, né? Eu queria agradecer muito ela. Eu queria agradecer também a poeta e doutora Dinha, né? É, é, porque essas duas, elas deixa eu ver se eu acho aqui no livro. Eu queria achar um livro. Enfim, aquele livro que eu estava mostrando, que é Onde Está a Felicidade, aí nesse livro da Carolina, elas fizeram assim, elas organizaram o livro colocando, antes de começar os textos da Carolina, propriamente dito, né, os textos póstumos, né, um que se chama Favela e o outro Onde Estás Felicidade, tem alguns, elas convidaram algumas pessoas para fazer parte do livro, como um ensaio, algum artigo falando sobre a Carolina e tal, né? E aí tem um poema meu ali também, né? Tem um poema meu ali também nesse livro. Por isso que eu agradeço muito ela, assim, nesse sentido. Ah, e é isso, por enquanto. Tá? Eu queria também agradecer a minha companheira Clarissa também. Ela é professora também, ela é professora também. E, enfim, outra coisa também que eu acho que eu não falei, que eu sou formado em filosofia, né? No começo pediu para eu falar isso, eu acabei, né, não falando. Eu sou formado em filosofia pela Unesp, pela Universidade, pela Unesp de Marília, e sou também formado em biblioteconomia. Eu terminei a faculdade de biblioteconomia e fui para filosofia. Né? Terminei a faculdade de biblioteconomia na Unesp e também fui para filosofia. Então, essa coisa de eu estar inteirado com os livros também, ela tem a ver um pouco desse lado também, é, digamos assim. Né? E eu queria falar também que na época que eu fiz faculdade de filosofia, esses autores que a gente vê, né, por exemplo, o Franz Fanon, Abdias do Nascimento, esses autores praticamente eles estavam inexistentes assim, no mundo da filosofia. Né? A gente estudou mais o Kant, né, o Immanuel Kant, que é um cara que fala que os negros devem ser tratados a paulada. A gente estudou um pouco o Friedrich Hegel,
né, do Espírito Absoluto, que ele fala que os negros eles não têm história, eles só ficaram até a soleira, a história dos negros só vai até a soleira. Ou assim, o tempo dos negros, da população negra, dos povos negros, ficaram até a soleira, eles não adentraram a história. Então, a gente estudou um filósofo que ele fala que os negros não têm história. Então, assim, complicado, né? Eu ouvir uma coisa dessa. Em uma faculdade também que a gente leu um pouco de um outro filósofo no inglês, que é o David Hume, que é um cara que fala que os negros são considerados inferiores, né? É, então, aí, devido a isso, a gente começa a questionar, né? Se o cara é filósofo, mas até onde vai a filosofia dele? Quando ele começa a ser racista, aí a filosofia dele, dessas pessoas, desses terminam, digamos assim, aí a gente fica questionando até que ponto essas pessoas são filósofos, porque é possível ser filósofo e ao mesmo tempo ser racista, digamos assim, né? Sim, essas provas tem, né? Tem muitos, é possível, são, né? São muitos, assim. E aí, ó, eu andei lendo algumas coisas, né, de filosofia africana, né, depois que eu saí da faculdade, né. Aí tem esse livro aqui, ó, Os Filósofos Egípcios, pela editora Nancy, né, que tá bombando aí, né, que a gente conhece, do Moleque Betevente. Tem esse aqui do Renato Nogueira, né, o Instituto de Filosofia, Lei Brasil 689. É, tem também esse livro aqui, né, da Adilene Freire Machado, né, aqui. E a gente vai lendo para contribuir, né, para que as pessoas já comecem a perceber que o Tales de Mileto ele foi estudar filosofia com os egípcios, né, com os queméticos, né, e o Tales de Mileto, como é que foi o Tales de Mileto foi estudar filosofia com os queméticos, o Tales de Mileto, né, o Tales de Mileto, Pitágoras, um pouco Aristóteles. Dizem que Aristóteles, toda aquela obra do Aristóteles, não, né, eu acho que dizem que ele compilou e alguém não colocou o nome do Aristóteles. Bem possível, com certeza. É a cara dos gregos. Mas é É isso. isso. Milton Sankofa, muito obrigado, querido. Agradeço muito sua gentileza, sua presteza, sua disponibilidade. Foi uma delícia. Vamos ter mais. A gente tem mais conversas e mais parcerias aí para esse 2026. Eu que Até. agradeço, eu que agradeço, viu, Plínio? Fico imensamente honrado e estou muito feliz, viu? Eu não sou bom de falar em público, mas eu amei. Tá? Ah, com certeza. Um Não, abraço. é lembrar que eu tô caçando o Milton faz uns 6, 7 meses, assim, e ele me cercando, não, eu vou deixar meu livro pronto, vou deixar lá. Até foi is now or never, sabe? Foi agora ou nunca. Milton, muito obrigado, querido. Conta Um comigo. abraço. Precisou, estamos lá. Até, querido. Tchau. Tchau. Tchau.